Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria das listas. Sem dúvida, temos no jovem vindo de Belém uma das personalidades mais conhecidas da humanidade. Nessa primeira lição, falaremos sobre o chamado de Davi e soberania de Davi e a vocação divina para nossas vidas. O chamado de Davi, tempos difíceis. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava certa preocupação em uma região bastante disputada por povos vizinhos. Os hebreus mantinham uma vigilância frequente contra os invasores. Essas disputas territoriais eram constantes e motivadas pela busca de água, de pastagens, de terras cultiváveis e por incompatibilidades religiosas e cultural. É necessário enfatizar que muitos desses problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento do povo acerca de que Deus fizera por eles. O Senhor orientou os israelitas sobre como deveriam buscá-lo e como deveriam ensinar as novas gerações acerca dos livramentos recebidos e vitórias conquistadas, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo de 26 ao 32 e Josué 17, versículo 8. O povo que saiu do Egito tinha um perfil sofrido e pouco preparo para as batalhas. No deserto, Israel foi pastoreado e conduzido pelo Senhor. A partir desse cuidado, o povo que estava prestes a cruzar o Jordão era forte e reconhecido pelas suas bravuras e postura vitoriosa. Josué capítulo 2, versículos de 8 a 14. No entanto, nos anos seguintes, os israelitas negligenciaram as orientações divinas a ponto de se levantar uma geração que não conhecia ao Senhor. Juízes capítulo 2, versículo 10. Tem nisso uma sequência lamentável de fatos que pode ser acompanhada ao longo do livro de Juízes. Sem Deus, o sofrimento é inevitável. A força e orientação que vinha do Senhor já não é mais constante. O povo cai nas mãos dos inimigos. Os filisteus, por exemplo, o povo se arrepende e clama. Deus manda juízes. A libertação é alcançada. O povo se alegra, porém logo esquece e volta aos maus hábitos. E o ciclo se repete algumas vezes. Samuel, um profeta em Israel. Samuel entra em cena, envolto em uma história inspiradora, um verdadeiro presente de Deus, fruto de uma oração impressionante de Ana. 1 Samuel
19, cresceu servindo ao Senhor e ao longo de sua vida teve uma destacada importância à frente do povo de Israel. O último líder do período dos juízes, aos poucos, foi sendo visto pelo povo como insuficiente. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei. Nos moldes das nações do seu redor, e Saul foi escolhido. 1 Samuel capítulo 8, versículo 20. Ao contrário do que muitos pensam, Saul também foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta para essa grande missão, assim como foi com Davi. Deus escolhe os seus, porém, não basta sermos escolhidos, precisamos fielmente obedecer ao Senhor e estar sempre no centro da sua vontade. Deus escolheu Saul, mas Saul, aos poucos, deixou de escolher e ouvir Deus. Assim como no tempo dos juízes, com o esfriamento do coração de Saul, o povo também começou a sofrer e as consequências estavam tomando grandes proporções. Enfim, chegou o dia em que o Senhor rejeitou Saul e ordenou a Samuel que fosse à casa do Belemita. 1 Samuel 16, 1. Deus chama Davi. O chamado de Davi nos traz importantes oportunidades de aprendizado. Primeiramente, ele atendeu a um propósito divino duplo: preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé, o Belemita, para ungir o novo rei. 1 Samuel 16, 1. Como veremos mais para frente, Saul estava muito distante dos propósitos divinos, já não ouvia mais o Senhor e estava envolto em uma sucessão de erros e fracassos. Samuel, então, mesmo receoso de que Saul descobrisse sobre sua missão em Belém, foi até a casa de Jessé. Ao chegar, revela sua intenção e começa a buscar a quem deveria ungir conforme suas próprias referências, alguém que pudesse se enquadrar nas características desejadas de um rei. Por isso, o velho profeta procurava alguém apto aos olhos humanos, mas o Senhor já havia escolhido alguém segundo o seu coração, conforme Atos capítulo 13, versículo 22. Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolheu o último. A soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas, tudo que existe, desde as forças da natureza e todos os seres vivos, estão subordinados a Deus e a Ele devemos obediência.
como servos de Deus, nos conforta saber que nada acontece sem que haja a permissão divina. Confiemos no Senhor, pois nada tem força ou poder para frustrar os seus planos. Jó 42, 2. Ele é soberano e todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão. Salmo 33, verso 10 e 11. E Deus que estabelece a forma como o mundo funciona e também tem o poder para aplicar a sua justiça e interferir em todas as coisas da forma que quiser. Algo que precisa ser bem compreendido é a relação entre a soberania divina e o nosso livre-arbítrio. Essa é uma condição permitida por Deus, ou seja, em acordo com a sua soberania. Porém, destacamos que as nossas ações trazem consequências sobre nossas vidas. Romanos, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Embora tenhamos o livre-arbítrio, destacamos que Deus já sabe tudo o que acontecerá, por isso devemos sempre estar debaixo de sua orientação. O que é vocação divina? A busca para a vocação divina deve fazer parte das nossas vidas. É Deus que nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. Então veja bem, meus irmãos, agora eu vou dar uma parada aqui só para explicar uma coisa aqui. A busca pela vocação divina deve fazer parte de nossas vidas. É Deus que nos escolhe, nos chama. Então, não é nós que escolhemos Deus. Há uma interpretação aí muito errada aí. É Deus que nos escolhe. Nós somos filhos de Deus. Deus nos escolheu. Nós não escolhemos Deus. É errado falar que aceitamos Jesus. Não, é Jesus que nos aceita através do Pai. Então o Pai nos chama e Jesus nos aceita. Nós não aceitamos Jesus, é o contrário, Jesus é que nos aceita. Então esse negócio de Jesus, você aceita Jesus? Não, é errado. É Jesus que nos aceita, tá certo? Isso aí é muito importante, porque tem muitas vezes as pessoas acham que é nós que aceitamos Jesus. Não. Deus já sabe, Deus é onisciente, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então Deus que nos escolhe, tá certo? A nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos, como Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo de 11 a 14, Davi, Salmo 78, 70 e Jeremias 14, 10. Talvez não sejamos ungidos por um velho profeta, surpreendidos por uma sarça ardente, tenhamos nossos lábios tocados, ou ainda ouçamos uma ordem clara, nos enviando para longe. Mas uma coisa é certa, Deus tem uma vocação para cada um de nós. Esse chamado pode acontecer em nossos corações, de forma discreta, porém muito clara. Que as nossas ações para com as nossas vocação estejam sempre de acordo com as diretrizes divinas e para que possamos ser usados por Deus e assim sermos canal de bênção na vida de muitos. Ao analisarmos a história de Davi, aprendemos que nem sempre Deus
nos dá as informações completas acerca de uma vocação a ser desenvolvida. No entanto, a seu tempo, os frutos serão percebidos se nos permitirmos cumprir totalmente as orientações recebidas do Senhor. Buscando a nossa vocação. Qual é a nossa vocação? Você sabe qual é a sua vocação? Cada um veio nesse mundo aqui, meu irmão, para uma coisa. Uns veio para ser profeta, né? Todos nós somos profeta. Mas tem aqueles que levam a palavra de várias formas, né? Pregando. Eu, por exemplo, eu não nasci para pregar, nasci para estudos. É o que estou fazendo aqui, estou levando estudos para os irmãos. Eu não consigo pregar, tá certo? A pregação aí não é comigo, mas os estudos bíblicos, sim, né? Podemos dizer aí que eu sou um professor de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, mais ou menos isso, tá certo? Buscando as nossas vocações. Quando atendemos aos chamados de Deus e aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Dessa forma, podemos perceber que as nossas vidas estão nas mãos do nosso amado Deus. A palavra do Senhor convida-nos a estar atentos à sua voz e prontamente dizemos sim ao seu chamado. Também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser o pregar para multidões. Aí é o meu caso. Pregar para multidões. Eu sei para mim, e passar para os outros como estudo. Não consigo pregar. Isso é fato. Posteriormente, posso pastorear grandes igrejas ou ainda ser um famoso ministro de louvor. Salomão edificou o templo, mas quem assentou os tijolos? Neemias reconstruiu os muros. Neemias capítulo 2, versículo 17. Mas quais eram as pessoas que estavam ao seu lado? Busquemos com sabedoria a direção do Senhor para as nossas vidas. Nossa vocação divina pode ser nas mais diversas áreas, as onde dirigidas pelo Espírito Santo, poderemos ser canais de bênção na vida de muitos. Vejamos um exemplo do Novo Testamento. Tabita, também conhecida como Dorcas, dedicava-se ao cuidado dos pobres de suas cidades, inclusive costurando túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas. Ela era uma seguidora de Jesus Cristo, que se dedicava com alegria atendendo. Mateus, capítulo 20, versículo 27. Especialmente as mulheres desfavorecidas de sua sociedade. Atos, capítulo 9, versículo de 36 a 42. Ore com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida. E sem medo, diga sim ao seu chamado. Então, meus irmãos, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um dom. É o Espírito Santo que nos dá esse dom, tá certo? Então vamos orar aí, pedir a Deus para que possamos, descobrir aí qual é o nosso dom. Você vê o coração. O que o homem vê?
e o que Deus vê. É muito diferente. O que o homem vê e o que Deus vê. Então vamos lá. O que o homem vê? O ser humano tem uma inclinação natural de julgar os seus semelhantes a partir daquilo que pode ser percebido externamente, a aparência física, as palavras também colocadas, um gestual coerente com a ocasião, as roupas bem escolhidas e eloquência na argumentação, as causas defendidas, a seleção de fotos e a edição escolhidas para as redes sociais, tudo é levado em conta na hora de atribuir o juízo de valor sobre alguém que estamos conhecendo. Se alguém se destaca nesses critérios, facilmente será admirado, desejado e seguido. O contrário também se aplica quantos são rejeitados e alvos de preconceito por conta de sua aparência. As consequências desses comportamentos são bem conhecidas. A aparência externa não pode determinar o caráter das pessoas que a possuem. Podemos muitas vezes, olhando para uma pessoa, fazer uma leitura de como achamos que está o coração dela, mas dessa forma, provavelmente seremos induzidos ao erro. As palavras bem escolhidas, o porte físico ou os hábitos finos não conseguem atribuir a alguém o caráter, a integridade e a fidelidade de uma pessoa que serve ao Senhor. As qualidades externas são, para definição, superficiais, o que realmente determina se uma pessoa é ou não é alguém que busca estar no centro da vontade do Senhor. São as qualidades espirituais que trazemos em nossos corações. Lembremos sempre do nosso coração procedem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. O nosso exterior é reflexo do interior e não o contrário. Então, o que a gente vê aqui, o homem vê o exterior, tá certo? Não o interior, o exterior. Agora vamos ver então o que Deus vê. Deus nos conhece por completo, nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Tanto o profeta quanto o pai do jovem percebiam e viam as coisas com limitações. 1 Samuel 16, 7. No entanto, Deus tinha planos surpreendentes para aquela ocasião. E um jovem pastor de ovelha seria ungido como um novo rei de Israel. Deus buscava um homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. A escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito, mas fiel. Davi não se destacava pelo porte físico, era bem jovem ainda em formação e estava muito aquém da forma física dos soldados de Saul. Mas o coração de Davi agradava
ao Senhor. Então, quer dizer, aí a gente vê que é o coração, né? O ser humano, nós olhamos o físico, mas Deus olha o coração. Nós não somos capazes de ver como o Senhor vê. E assim, como Samuel, somos limitados. Por isso mesmo, devemos confiar em Deus para obter o discernimento correto que vem do alto. Devemos conhecer, ou melhor, devemos confiar no Senhor, sabendo que quando Deus olha para os nossos corações, Ele consegue ver as nossas fidelidades, os nossos valores e as nossas imperfeições, as nossas intenções, nossas intenções. Como somos vistos? Somos sempre vistos por Deus. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre a terra para fortalecer aqueles que têm o coração voltado para Ele. Segunda Crônica 16, versículo 9. Também aprendemos que o Senhor examina nossos corações e nos conhece profundamente. Aos que seguem a Deus, essas são duas verdades maravilhosas. No cumprimento da sua vontade, somos cuidados, fortalecidos e conhecidos pelo nosso Senhor. Também somos vistos pelas pessoas que encontramos no nosso dia a dia. Quando eles nos veem, conseguem ver um seguidor de Jesus. Elas sabem que quando estamos presentes, somos canal das bênçãos do Senhor. É importante termos em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamentos, que possamos, com as nossas vidas, anunciar o amor de Deus a todas as pessoas e assim cumprir o maior propósito de nossa vida. Então, meus irmãos, o que eu entendo aqui? Que Davi e Saul, né? Deus chamou Saul porque o povo queria. Então, nesse caso, o povo queria um rei. E Saul seria aí a pessoa mais indicada. Mas eu creio que nesse caso aí, por causa da pressão do povo de Israel, Deus escolheu Saul. E Saul não estava preparado para isso. Ele foi ungido, mas não estava preparado para isso, né? Aí no final, Saul veio morrer, né? Aí tem aquela discussão se Saul suicidou ou não. Eu acho que Saul cometeu suicídio, né? Mas tudo bem. Aí veio Davi. Davi era um menino, um pastorzinho, que Deus viu aí, não fisicamente, mas no coração, um homem que poderia substituir Saul, um homem que seria o coração de Deus, correto? E como pastor, né, as ovelhas precisam de constante proteção, porque nos tempos bíblicos havia muitos perigos para o rebanho. Leões e ursos eram comuns. Juízes, capítulo 14, versículo 8, segundo Reis, capítulo 2, versículo 25. E as aventuras de Davi para proteger os seus rebanhos
também eram comuns. 1 Samuel 17, 34 ao 36, Amós descreve um pastor que tentou tirar uma ovelha da boca de um leão. Amós capítulo 3, versículo 12. Hienas e chacais também abundavam. Não foi acidentalmente que Jesus afirmou que o bom pastor tinha de dar a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. O pastor tinha de lutar porque era seu dever pagar os proprietários por quaisquer perdas incorridas. Gênesis capítulo 31, versículo 39, Êxodo 22, versículos de 10 a 13. Qualquer empregado que o pastor arranjasse não teria a mesma dedicação. João capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Então, Jesus é considerado aí como o bom pastor, Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, assim como pastor naquela época, ele dava vida para as suas ovelhas, assim também Jesus também deu a sua vida por nós. As marcas do bom pastor. Primeiro, o bom pastor conhece suas ovelhas e as chama por seus nomes. Então Jesus conhece cada um de nós e nos chama por nome. O bom pastor vai adiante de seu rebanho. 3. O bom pastor guarda seguramente na sua mão as ovelhas. 4. Dá a sua vida pelas ovelhas. Pode-se dizer isto de todos os pastores, que como Davi, feriram o leão e o urso em defesa das ovelhas. Quantos bispos da igreja durante os primeiros séculos da sua existência enfrentaram a fúria da perseguição para salvar as ovelhas entregues ao seu cuidado? Contudo, parece que Jesus aqui se referia à luta na qual, para salvar suas ovelhas, ia render a sua vida. Então aqui, fala aqui da morte então de Jesus para nos defender. Então Jesus aí preferiu aí morrer na cruz, tá certo? Conclusão. Então concluindo aí essa primeira lição aí. Chamado para uma grande missão, Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Compreendemos que a soberania de Deus e a vocação divina são conceitos que se relacionam na vida daquele que busca seguir pelo bom caminho, a ser canal de bênção do Senhor. Na sociedade, vamos alegremente obedecer ao Senhor e colocar em prática a vocação divina delegada a cada um de nós, buscando para nossas vidas as posturas desejadas em alguém segundo o coração de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.